versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então esse salmo aqui deixa bem claro que Deus, ele é eterno. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Vendo esse versículo, né, de eternidade a eternidade, eu vejo que o ser de Deus, ele nem tem começo e ele nem terá fim. Deus, ele não foi criado. Deus, ele não teve um princípio de dias, e também ele nunca terá um fim de dias. Isso me faz lembrar, né, de dois outros tipos de seres que existem no mundo. Há seres que tiveram um começo e terão um fim, como no caso dos animais, né, o reino animal. Eu considero que a gente não pertence ao reino animal, né? Isso aí eu tento discordar com a biologia, porque nós somos a imagem de Deus, nós não somos meros animais. Mas no mundo existem seres que tiveram começo e terão fim. Infelizmente, né, um dia o meu cachorro ele terá um fim. E aí a maioria das pessoas dizem que ele vai deixar de ser, ele vai deixar de existir. Mas também há seres que eles tiveram um começo e não terão fim, como no caso dos anjos e no nosso caso, né, a nossa alma. Ela teve um começo, ela foi criada quando nós fomos gerados nas barrigas das nossas mães. Mas a nossa alma ela não terá fim. A nossa alma, ela tem um certo ponto, eterna, no sentido de que ela não terá fim. Mas ela não é eterna como Deus, que não teve começo. Nossa alma, ela teve começo. Nossa alma, ela foi criada, nossa alma, ela teve um princípio. E nisso a gente se difere de Deus, nisso Deus se difere de nós. Deus é o único ser que não teve começo, ele nunca começou. E quando eu digo Deus aqui, Deus, é a Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus nunca começou e esse Deus também nunca vai terminar. Esse Deus nunca vai ter um fim. Outro exemplo de seres que tiveram um começo, mas não vão ter fim, são os anjos. Em determinado ponto da história da criação, Deus criou os anjos, mas eles também não vão ter fim. O ser deles vai perdurar pelo resto da eternidade. Mas também eles não são como Deus, que não teve começo. Deus é o único ser que de fato nós podemos dizer que é o eterno com E maiúsculo, porque ele nem teve fim ele nem teve começo e nem terá fim. Como diz lá em 1 Timóteo 17, ele é o Rei eterno, ele sempre governou e ele sempre vai governar. Ele sempre governou antes da criação, ele governa durante a existência da criação e ele nunca vai deixar de reinar. Ele é o Rei eterno, ele é o governador eterno. É ele quem determina tudo que acontece na história. É ele quem determinou tudo que aconteceu na história. E é ele também quem vai determinar tudo que vai acontecer ainda na história da humanidade. Então, esse é o atributo que nós vamos ver hoje. Deus é o Deus eterno. Deus tem esse atributo que pertence só a ele, a eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E a Bíblia, ela logo no começo, quando ela revela o nome de Deus, e em especial lá no livro de Êxodo, lá em Êxodo capítulo 3, Deus ele se revela a Moisés com o mesmo nome que a gente vê lá no livro de Gênesis, né? Quando Deus ainda não tinha revelado seu nome, como ele se revelou em Êxodo, né? Que é o Senhor. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou e enviou a vós outros. Aí é o verso 14. Deus ele
se revela a Moisés com esse nome: Eu sou o que sou e eu sou, deixando claro que para ele tudo é presente. Para ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. É tudo como se fosse presente. E ele diz no versículo 15: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, né? Ou seja, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, o nome de Yahvé, o nome de Deus, representa apropriadamente na eternidade que só pertence a Ele. Só Ele é aquele Deus que Ele existe de geração em geração, como diz lá no final do versículo 15, mesmo 3 que nós lemos. E assim serei lembrado de geração em geração. Passam-se as gerações, mas Deus ele permanece. Uma geração nasce e morre, e nasce outra e morre, mas ele permanece. Interessante que lá no livro de Gênesis, quando a gente lê a narrativa dos patriarcas, a gente vê assim: Adão viveu tantos anos e morreu. Sete viveu 900 e alguma coisa e morreu. Enos viveu não sei quantos anos e morreu. Todos morreram. Mas Deus é aquele que permanece de geração em geração. O mesmo Deus que era cultuado na geração de Adão é o mesmo Deus que foi cultuado na geração de Abraão, é o mesmo que foi cultuado na geração de Moisés. Ele é o Deus que perdura de geração em geração, e ele também é o Deus que é o mesmo Deus que é adorado hoje. As gerações elas passam, mas Deus ele permanece. Ele é eterno. Por isso que Jesus, o Filho, eu acredito que não é apropriado a gente dizer a segunda pessoa da Trindade. Eu acho que é mais apropriado a gente dizer que o Filho, Jesus, o Filho, como Deus, ele também possui esse mesmo atributo da eternidade. Tanto que quando ele se revelou para João lá em Apocalipse, isso está lá em Apocalipse 1:8, ele diz assim para João: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Interessante aqui que quem estava falando com João era Jesus. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vê como ele coloca aqui os tempos passado, presente e futuro. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. De fato, Jesus, como o Filho, ele também é o grande Eu Sou. É o Deus que possui neste atributo que pertence só a Ele, a eternidade. E Ele perdura de geração em geração. Ele é o Alfa e o Ômega, ou seja, Ele é o começo. E Ele é o fim, Ele é o Ômega. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é aquele que é, isto é, Deus é aquele que subsiste em si mesmo eternamente. Ele não depende de nenhuma geração para viver. Ele não depende de nós para viver. Deus ele não depende de nenhuma pessoa na face da terra para existir, para subsistir. Ao contrário de nós. Nós, em um determinado momento da nossa vida, nós dependemos dos nossos pais para que a gente viesse a existir. Nós fomos gerados no relacionamento entre nossos pais. E interessante que Davi disse que quando a gente estava sendo gerado, quando as células elas estavam se dividindo e formando os tecidos e os órgãos e os ossos, era Deus quem estava nos formando ali. Nós somos criaturas pessoais e personalizadas pelo próprio Deus, mas Deus é aquele que permanece de geração em geração. Ele é aquele que é, ele subsiste em si mesmo, ele não necessita de nada para existir. De eternidade a eternidade que tu és Deus. Deus é aquele que era,
isto é, aquele que existia quando nada existia. Quando nada existia. Quando o mundo não existia, quando as estrelas do universo não existiam. Deus, ele existia. Deus quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus disse para João em Apocalipse 1:8, ele é aquele que era, ele está deixando bem claro que mesmo quando não existia nenhuma pessoa, mesmo quando não existia nenhum anjo, ele já exercia o seu amor. E como Deus exercia o amor dele se não existia nada além de Deus? Ora, o Pai amava o Filho amava o Pai, através do Espírito Santo. Ou seja, Deus é o Deus que, o nosso Deus é o Deus que era, é o Deus que antes de tudo existir, ele já existia. Era o Deus quando nada existia, ele já era amor. Diz lá em Jó capítulo 38, verso 4, que é um texto que nós lemos na semana passada. Quando Deus ele repreendeu Jó, ele disse assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? E aí ele completa: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Interessante, e lá no texto do livro de Jó, quando ele se refere aos anjos, ele usa esse termo, os filhos de Deus. Então, aqui, Deus, ele questiona Jó: olha, Jó, quando eu comecei a criar as coisas, e inclusive os anjos, eles já começaram a me louvar, a me rejubilar de alegria por mim. Eu sou aquele que era, né? Eu sou o Deus que era. Ele também é aquele que há de vir, isto é, aquele cujo reino nunca terá fim. Apocalipse 1:8, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Quando Deus diz assim, quando Jesus disse para João que ele é aquele que há de vir, ele está deixando bem claro que o reino é dele. E o reino dele nunca terá fim. É ele quem tem a coroa do reino eterno. Não é à toa que lá em Hebreus capítulo 1, versos 7 e 8 diz assim: ainda quando aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O trono de Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele perdura para todo sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O interessante é que aqui é Deus falando para o próprio Deus, é o Pai falando para o Filho. Por isso que nas cartas antigas, nas confissões de fé antigas, lá nos 4 primeiros séculos, muitos diziam que Jesus ele é Deus de Deus. E aqui o Hebreus 1:8 diz: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E fala: Deus é aquele que é aquele que é aquele que era, é aquele que há de vir. Aquele que subsiste em si mesmo, aquele que já existia antes de tudo existir, aquele cujo reino não terá fim. Somente Deus é eterno, porque ele não teve um começo nem terá fim. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. A eternidade é uma joia da majestosa coroa de Deus. Então, Deus ele é eterno. Mas, irmãos, que aplicação nós podemos tirar para as nossas vidas? Que aplicação a eternidade de Deus traz também para as pessoas que não creem em Cristo, para as pessoas que não se converteram a Cristo, para as pessoas que vivem dissolutamente nos seus pecados, aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, mas não dão guarida ao Evangelho, aquelas pessoas que preferem permanecer na prática dos seus pecados. Qual é a aplicação que a eternidade de Deus traz para essas pessoas? Deus é eterno, então a punição dos ímpios será eterna. Ora, se Deus é eterno,
a punição que ele vai dar aos ímpios. Ímpios aqui são aquelas pessoas que vão morrer ou que morreram sem se converter a Cristo. A punição que Deus vai dar a elas é eterna. Por isso, irmãos, que antes de começar aqui nessa aplicação, nós temos que nos analisar a nós mesmos. Não no fato de nós sermos ou não crentes, mas eu quero que refletir a respeito de outra coisa. Como é que tem sido o nosso amor para com as pessoas que não são crentes? Será que realmente nós temos amado essas pessoas? Será que nós temos trabalhado para apresentar o Evangelho a essas pessoas? Olha, irmão, na igreja moderna, no evangelicalismo brasileiro moderno, há um grande erro, onde os membros da igreja não tomam para si a responsabilidade de amar os descrentes e de apresentar o Evangelho para eles. No evangelicalismo brasileiro de hoje, as pessoas botam essa tarefa só nas costas do pastor e dos líderes, e eles gostam disso porque eles gostam de aquele poder, aquele apostolado, como eles dizem. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que cada um de nós somos testemunhos de Cristo, como diz lá em 1 Pedro. Nós somos raça eleita para proclamar as virtudes daquele que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu me alegrei muito ali quando a Jamile estava aqui dirigindo, e aí ela leu aquele texto lá de Efésios, e aí quando ela leu do 8 ao 10, Efésios 2, de 8 ao 10, ela diz que a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus. E de fato, irmãos, essa é uma verdade que não deve ficar contida apenas nessas quatro paredes. Essa verdade ela deve ser proclamada para os nossos amigos, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus pais, para o seu esposo, certo? Para a sua avó, para o seu avô. Você, como crente, tem que amar as pessoas descrentes, e você ama quando você diz a verdade para elas, porque o castigo, se elas não se converterem, vai ser eterno. A punição vai ser eterna, porque Deus é um Deus eterno. Entende? E aí, irmão, você tem amado as pessoas aqui desse sítio, pelo menos? Você tem, de fato, amado as pessoas a ponto de apresentar o Evangelho para elas? Você sabe o Evangelho. Então, não fique com essa joia apenas para vocês. Digam isso para as outras pessoas. Ame as outras pessoas. Interessante que tem um grande pregador do século passado chamado Martin Lloyd Jones. Ele era médico da rainha da Inglaterra, lá em Londres. E aí, mas ele era um crente anglicano. E aí ele testemunha que ele teve tanto amor pelas almas, ele queria tanto pregar o Evangelho para as almas, que ele deixou de ser médico da rainha da Inglaterra para ser um pastor lá na igreja dele, justamente só para pregar o Evangelho. Ele era um homem que amava as almas perdidas. Jesus, ele deixou a glória para vir para cá por amor dos ímpios. Nós, irmãos, não somos diferentes das pessoas lá fora. Elas estão precisando do nosso aviso, do aviso do Evangelho, porque as pessoas lá fora estão pecando e elas levam uma vida pecando. A cada dia que passa, elas se aproximam mais do inferno. Lá em Efésios 4,17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios que ele se refere aqui são as pessoas descrentes. E o texto, a palavra de Deus aqui exorta para quem não anda como eles, que eles estão, como diz no verso 18, Efésios 4,18, eles estão obscurecidos de entendimento. Eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Essas pessoas vivem na ignorância e nós temos que abrir os olhos dessas pessoas pela pureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
né? Quantos homens hoje, não estão bêbados, caídos de bêbados, eles necessitam do Evangelho. Nós temos pregado no Evangelho como nós deveríamos. Eu digo assim deles porque o que prevalece aqui nesse local são os homens bêbados e sábado à noite. Nós temos de fato testemunhado o Evangelho para esses homens. Deus é eterno e a punição que Ele vai dar para essas pessoas é uma punição eterna. Então não perca tempo, que a vida é curta, mas a eternidade é longa demais. Por exemplo, eu estava hoje limpando ali fora, ali lá na beira do açude, Aí eu peguei a roçadeira e saí cortando lá, porque eu trouxe uma roçadeira elétrica, mas ela não funcionou. E aí eu peguei para achar o posto do Valdeci e saí cortando lá, aí deixei lá bem limpo lá. Pense lá naquela terra que está lá no chão, Não naquela que está dentro da água que é lama, mas a que está fora, que tem os grãozinhos de areia. Agora imagine um passarinho vindo a cada 1000 anos e ele pega só um grão daquela areia e ele volta. E ele volta só daqui a 1000 anos, e aí ele pega o outro grão e volta. Aí passa mais 1000 anos e ele volta. Quando era que ele ia esvaziar a areia daquela beira de açúcar? A eternidade é assim, irmãos, ela nunca acaba. E a punição que essas pessoas vão levar lá no inferno, ela não vai acabar nunca, é pelo resto da eternidade. Deus é eterno, a punição dos ímpios será eterna. Lá em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 9, diz assim, Apocalipse 14, 9: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, que recebe a sua marca na fronte ou na sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira. Essas pessoas, irmãos, um dia vão estar debaixo da ira eterna de Deus. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Então entra século, passa século, e essas pessoas lá sendo queimadas com fogo e enxofre, mas é um fogo que não mata, que só arde na pele. Interessante que os ímpios, os que morreram sem Cristo, vão estar lá no lago de chamas de carne e osso. Lembra, que Deus vai ressuscitar todos, que a ressurreição ali é carne e osso. E de carne e osso eles vão ser lançados no fogo eterno. Mas no fogo eterno é um fogo que não mata. Ele só queima, e ele fere, e ele arde, mas nunca acaba, e a pessoa fica naquele tormento sem descanso eternamente. Por isso que diz aqui: e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, de fato, irmãos, temos que amar essas pessoas, porque elas estão prestes a cair nesse tormento eterno mesmo, e de lá não terá mais volta. Lá em Isaías capítulo 30, verso 33, diz que o inferno era como se fosse um lago, um rio de enxofre e fogo, que sai da boca de Deus, que sai do sopro de Deus. É um rio que é contínuo, e o fogo nunca acaba, e não tem descanso, e há tormento eterno. Irmãos, você tem amado essas pessoas aí fora que estão caminhando a passos dos largos para cair em ponta do inferno? Irmãos, temos que amar as almas perdidas. Não deixe essa tarefa apenas para o seu pastor, não. Você também é uma testemunha o Evangelho, porque as pessoas estão indo para o inferno. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Temos que pregar para que elas creiam e escapem desse tormento eterno.
essa é a aplicação que a gente traz para as pessoas que não são crentes. E a aplicação para nós que somos crentes? Qual é a aplicação da eternidade de Deus para as nossas vidas? É a certeza da eternidade de Deus consola o justo. Então, essa é a aplicação, que a eternidade de Deus nos consola, nos refrigera. Deus, Ele é eterno, portanto, vive sempre para galardoar ou recompensar o justo. Né? Mas eu estou falando aqui justo. Não é que nós sejamos justos. Eu digo aqui justos, no sentido de que nós fomos justificados por Deus através da fé em Cristo. Nós não éramos justos, mas fomos justificados. E hoje nós somos justos em Cristo. Não pelo nosso próprio mérito, mas pelo mérito de Cristo. Lembra Romanos 5:1 que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, quem foi justificado vai gozar eternamente da presença de Deus, vai gozar eternamente do consolo de Deus, as maravilhas de estar ao lado de Deus. Irmão, você já pensou isso? Interessante que a nossa vida ela é tão corrida que a gente corre o risco de não pensar que um dia nós vamos estar eternamente juntos com Cristo. A nossa vida ela é tão corrida, né? Que muitas vezes isso não se passa na nossa cabeça. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Lá em João 5:24, não é que diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, a aplicação que nós tiramos da eternidade de Deus é que Deus é eterno. Então Ele recompensa eternamente os que foram salvos. Ele recompensa eternamente os que foram justificados. Ele recompensa eternamente os que receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, os que se converteram a Cristo, os que vivem na palavra dele. Lá em Romanos 2:7, Romanos 2:7 diz assim: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Um dia, irmãos, e a palavra de Deus promete esse versículo, um dia nós seremos glorificados, um dia nós seremos honrados, e um dia nós vamos ser tornados incorruptíveis. Nós não vamos morrer mais, vai ser vida eterna, né? Carne glorificada, corpo glorificado. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Quando Jesus ele se manifestar no dia do arrebatamento, nós iremos receber a inacessível coroa da glória. Nós seremos glorificados, nossos corpos serão glorificados. A vida eterna é coroa de felicidade no céu para os justos. Lá em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17, que é um texto muito conhecido, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus é eterno, e um dia nós vamos estar para sempre com Ele, na presença eterna de Deus. A vida eterna é coroa de felicidade no céu para os justos, pois estarão para sempre com o Senhor. Como diz, lá em Salmo 90, para a gente terminar, eu li só o verso 2, mas o verso 1 é bastante ensinador, a respeito dessa aplicação da eternidade de Deus nas nossas vidas. Lá em Salmo 90, versículo 1 diz assim: Senhor,
Tu tens sido o nosso refúgio. Ou seja, Deus é eterno. Então Ele é nosso refúgio eterno. Ele é a nossa habitação eterna. Ele é o nosso lugar seguro eterno. Ele é o nosso rochedo, como diz aí em muitos salmos, né? Se referindo ao rochedo onde as águias põem os ovos, que são lugares onde o inimigo não consegue chegar. E ela põe os ovos lá no rochedo, em lugares escapados. Não é? E os seus filhotes crescem em segurança. Deus é o nosso refúgio, é Ele quem nos dá segurança eterna, né? A salvação Ele dá e Ele não tira. Lembra do curso de batismo, né? Quem leu João capítulo 10, né? Versículo 28, não é? Que diz, vamos abrir lá. João 10, versículo 28, que diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A salvação é dada e ela nunca é tirada. Mesmo que muitos teólogos, mesmo que muitos pastores ou líderes evangélicos teimem em dizer que a gente perde a salvação de novo, e aí precisa ser batizado de novo, ou precisa se converter novamente, né? Isso não existe, porque João 10, 28 diz que Ele dá a vida eterna e Ele jamais tira. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Ou seja, Deus é o nosso refúgio eterno. Então, que de fato, irmãos, nós vivamos pensando nisso. Ora, nosso Deus é um Deus eterno. Então nós devemos viver condizentes com essa verdade. E se o nosso Deus Ele é eterno, nós temos que pensar nas coisas eternas. Nós temos que buscar as coisas eternas. Como é que um dia, como disse lá em 1 Tessalonicenses 4,17, como é que um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor, eternamente, se hoje nós não pensamos no eterno, se hoje nós não buscarmos o eterno. Irmão, você tem que buscar o eterno, você tem que pensar no eterno. E nós já vimos isso aqui, lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, que diz: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, as coisas eternas, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, busque e pense nas coisas eternas. Nosso Deus é um Deus eterno. Um dia nós estaremos eternamente com Ele. Então, busque e pense nas coisas eternas, não nas que são aqui da terra. Muitas vezes nós estamos tão presos às coisas aqui da terra, mas a palavra de Deus nos exorta: olha, as coisas daqui da terra até podem ser importantes até certo ponto, mas a nossa prioridade tem que estar com as coisas eternas, com as coisas lá do alto onde Cristo vive. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aí eternamente nós estaremos com o Senhor. Amém, irmãos? Então, que de fato nós tenhamos aprendido a respeito desse atributo de Deus, a eternidade, e que de fato nós venhamos ter vidas condizentes com essa grande verdade, com esse grande atributo do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar.